Boa tarde a todos. São 17 horas, o som aí atrás está bom? É o nosso horário, né, já combinado com a espiritualidade, para nós iniciarmos o nosso estudo. Hoje nós teremos o prazer de receber a nossa amiga Ana Moretti, que vai nos falar sobre vícios e virtudes. E no preparo, nós vamos ler... Soltou a lente do óculos. Cadê o Regina? Presta o óculos. Enquanto isso, a gente resolve aqui um probleminha rápido. Alguém na casa pela primeira vez hoje? Não, né? Então, de qualquer forma, sejam todos bem-vindos. Nós vamos lendo o livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel para o Francisco Xavier, a página que tem como título Busquemos o Melhor. Por que repara o argueiro no olho do teu irmão? Jesus, Mateus 7, versículo 3. A pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes, o homem que traz o argueiro num dos olhos, traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão, em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Nódulos na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperarmos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremo-nos à tarefa de que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação. Após a leitura da página, então, para a nossa harmonização, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e fazermos a nossa prece de início da reunião. Senhor Jesus, nosso mestre e amigo, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, de corações agradecidos por estarmos nessa casa, Senhor, de luz, de amor, de harmonia, que tanta alegria nos traz. Alegria, bem-estar, satisfação de estarmos aqui juntos, nessa tentativa, Mestre, de aprendermos sempre um pouco mais. Que nós possamos, Senhor, abrir as nossas mentes, apaziguar os nossos corações
para recebermos este estudo que a nossa companheira vai nos trazer e que possamos, Senhor, assimilar na nossa melhor forma possível, pedindo também a Ti, Mestre, que os benfeitores espirituais, que os mentores da Ana a intuam, para que nós possamos ter um ótimo aproveitamento no estudo de hoje, sabendo, Senhor, que a cada um de nós cabe a nossa parte. O Evangelho é trazido, mas nós é que precisamos aplicá-lo na nossa vida diária. Agradecendo, Senhor, por essa oportunidade, pedimos a Tua permissão da espiritualidade amiga da casa para darmos por iniciado o nosso estudo na tarde de hoje, a nossa palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Passo a palavra, então, para a Ana, que vai nos falar, como eu já falei, sobre os vícios e as virtudes. Vícios nós não temos, né? Então, ela vai falar só metade da palestra. Quem dera, né? Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Muita paz para todos. Então, como a nossa irmã já falou, o nosso estudo de hoje é sobre os vícios e as virtudes. Esse tema está das questões 893 a 906 de O Livro dos Espíritos. E quando a gente fala de vícios, vem logo na cabeça vícios de bebida, né? Vícios de droga, vícios de cigarro, vícios do sexo, vícios do trabalho. Tem gente que é viciada em trabalhar, né? Vícios, agora os vícios modernos, que a maioria de nós já tem, que é o vício da internet. A gente quase que dorme e acorda com o celular na mão, né? Se acordar de madrugada, às vezes ainda dá uma olhadinha no celular. Então, quando a gente pensa em vícios, vem logo esses vícios na nossa mente, né? E os vícios são as nossas imperfeições morais. Imperfeições que nós não fomos criados com essas imperfeições, não. Nós fomos criados simples, ignorantes, sem sabermos de nada. E ao longo da nossa caminhada, nós fomos adquirindo vícios. Adquirindo vícios através das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. E esses vícios físicos, esses vícios materiais, muitas vezes são vícios que nós trazemos de ocasiões passadas, né? De vidas passadas. Esses dias eu até vi na internet uma cena que me chocou bastante, que era um pai com uma menininha que devia ter no máximo 2 anos, ela sentada na perna dele e ele dando a espuma da cerveja, né? Acredito que fosse cerveja. E ela bebendo assim, achei até que ela não estava gostando muito, mas ele forçando ela a beber. Quer dizer, se essa criança não trouxe de vidas passadas, se ela foi uma viciada em cerveja, por exemplo, em vidas passadas, viciada no álcool, já é ali um gatilho para ela. Se não foi, já é uma candidata a ser viciada em álcool, né? Porque já desde pequenininha bebendo. Então esses vícios físicos, esses vícios materiais, muitas vezes a gente traz de outras vidas. Porque a gente não ignora que a gente morre, o corpo acaba, o corpo físico acaba. Mas nós seguimos sendo exatamente quem nós somos. Então nós não nos desvinculamos dos vícios. Nós não nos desvinculamos de nada, na verdade. Nós levamos conosco as nossas angústias, os nossos medos, as nossas conquistas morais, os nossos amores. Levamos também os nossos vícios, as nossas imperfeições. Porque não é porque a gente morreu que a gente virou santo. Acabaram as imperfeições. Não, nós seguimos sendo exatamente quem nós somos. Então, muitas vezes, o espírito desencarna e não consegue se desvincular dos vícios físicos. Não consegue se desvincular do mundo material.
E aí, como ele não tem corpo, mas é viciado, o que o espírito desencarnado faz? Ele não tem corpo. Vamos dar o exemplo da bebida. Ele é viciado na bebida. Ele não consegue se desvincular desse vício, mesmo na vida espiritual. Aí o que ele faz? Ele vai procurar um encarnado que tenha esse vício, para que esse encarnado passe para ele as sensações, as energias que o beber causa, o prazer que a bebida traz para o viciado. É assim, por exemplo, que os espíritos que são frequentadores do candomblé, e aí vamos lá, não são todos, nada é regra absoluta, mas alguns dos espíritos que são frequentadores do candomblé, eles também se alimentam do sacrifício, por exemplo, do animal, da dor que o animal sente, né? Eles matam o animal, né? Cortam lá, sei lá, o pescoço do animal. O animal vai sangrando ali até a morte. Aqueles espíritos se alimentam daquela sensação de dor. Assim também, os desencarnados viciados se alimentam também da sensação do encarnado. Por isso, muitos encarnados, mesmo com a consciência de que o vício traz malefícios para a saúde, às vezes para a família. Quantas pessoas, né? Tem relatos, milhões de relatos de famílias que a pessoa até vive bem enquanto não bebeu, começa a beber ali, já tem agressão física, agressão verbal, e a família até acaba por conta disso. Mas às vezes a pessoa tem consciência de que ela precisa parar e não consegue, por sugestão desses desencarnados viciados. Porque cria-se uma simbiose. Como é que é o nosso contato com a espiritualidade? Tanto com os espíritos de luz, quanto os espíritos como nós, desencarnados e outros bem inferiores. Como é que é a nossa comunicação? Como é que é a nossa simbiose? É pela vibração. Então, se eu estou bebendo, aquele espírito que é viciado fica ali junto comigo, me dando a sugestão. Hoje eu não vou beber, eu estou ali resistindo, porque eu sei que eu vou chegar em casa, eu vou brigar com a minha esposa, ou vou brigar com o meu marido, vai ter problema na minha família, então hoje eu vou resistir, não vou beber. Aí o espírito vem e dá a sugestão: para de ser bobo, você não é viciado não, você para a hora que você quiser, bebe só um copinho, para de ser bobo, bebe, vai te fazer bem, tu vai ficar ótimo. Assim também com as drogas, com o sexo, vai, deixa de ser bobo, vai lá. Então essa sugestão, porque está lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos o quanto eles nos influenciam, e eles respondem que é muito mais do que a gente pode supor. Em alguns casos, sendo eles a dirigirem a nossa vida. Tem uma obsessão de subjugação que a pessoa já não manda em nada na vida dela. É o espírito obsessor que decide tudo. E essa comunicação com essa simbiose que a gente cria é a todo momento, em todas as situações da nossa vida. Com quem a gente vai fazer essa comunicação e vai receber essas intuições vai depender do nosso pensamento. Tudo começa pelo pensamento. Então, esses vícios físicos, muitas vezes a gente leva de uma vida para outra, às vezes por séculos. Às vezes esses espíritos desencarnados, viciados, ficam ligados ali à matéria sem conseguirem a evolução espiritual para se prepararem para a próxima encarnação. Ficam ali por séculos, viciados ali naquelas sensações do corpo. E esses vícios físicos, eles nos impedem a evolução? Sim, nos impedem a evolução moral. Agora, nós temos também os vícios morais, que esses ainda são mais sérios na maioria das vezes. Os vícios morais, que são a avareza, o ciúme, o medo, a raiva, o ódio, a maledicência, tudo que nos afasta das leis morais, que são as leis de Deus. Tudo que nos afasta daquele caminho que Jesus deixou ali prontinho para a gente seguir. Porque como disse ali a página, a gente sabe tudo de cor, né? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, tudo que nos afasta disso são
os nossos vícios morais. E nesse capítulo, Kardec pergunta aos benfeitores qual é o pior dos vícios. E eles respondem que o maior de todos é o egoísmo, porque ele é o pai de todos os outros vícios. O egoísmo, ele é a porta aberta para todos os outros vícios morais. Então nós temos, por exemplo, o vício da maledicência. Gente, a maledicência, ela leva um ao suicídio, ela leva ao homicídio, ela leva a guerras. Quantas, olha, lá no Oriente Médio, você está num país, você é criança, você já cresce com ódio do outro país. De pessoas que você nunca viu, não conhece, nunca te fizeram nada, mas as crianças já crescem doutrinadas no ódio, na maledicência de odiar aquele que ela nem conhece. Como é que pode? Quantas famílias vão passando ódio de uma geração para outra, de família para família? Tudo pela maledicência. A maledicência, uma palavra maldita, no momento impróprio, acaba com vidas, acaba com famílias, acaba com negócios. E às vezes, na hora da raiva, a gente fala coisas que a gente não pensa, que a gente não quer, que não é aquilo que a gente acha, mas a gente fala. E André Luiz nos diz que se nós soubéssemos o quanto pensar positivo faz com que as células do nosso corpo fiquem mais saudáveis, se multipliquem, fiquem mais fortes, a gente só ia pensar positivo. Porque ele diz que se a gente soubesse quantas células morrem no momento de discussão, de briga, nós nunca mais brigaríamos. Porque é um estrago que a gente faz no nosso corpo. Porque tudo começa no pensamento. Quando você começa a pensar e a discutir essa maledicência, o falar mal, às vezes a gente pega a raiva de uma pessoa porque ouviu a outra dizer mal. Então você já faz o seu juízo de valor ali do outro e já começa a ter raiva da outra que você nem conhece. Você nem ouviu o outro lado da história e já tem raiva. Por conta desse nosso vício da maledicência. Esse momento do país que nós estamos vivendo é uma guerra, é uma maledicência de tudo que é lado, as pessoas se odiando, não existe razão, não há razoabilidade para o ódio que um está sentindo do outro. Nós somos todos irmãos. O país dando certo é bom para todo mundo. Estamos todos no mesmo barco. Como é que vai ter guerra? Por isso, tudo é a maledicência que começa no... o outro é assim. Aí você já faz o seu juízo de valor e acabou. Nós temos também o vício da avareza. Avareza, aquela pessoa que não abre a mão nem para dar tchau, para não cair nem uma moedinha. Mas eu até me lembrei de uma história agora da maledicência, da palavra. Eu acho até que em alguma palestra que eu já falei disso. Do poder da palavra. Eu tinha uma colega de trabalho que era lá da Bahia, que era de um cliente lá da empresa. E um dia ela resolveu vir conhecer o Rio de Janeiro. E eu me dispus a mostrar os pontos turísticos do Rio de Janeiro. Mas desde que ela falou que vinha, ela ficava assim para mim. Mas eu vou te avisar, hein? Eu sou muito feia. Olha, Ana, eu sou horrorosa. Eu tô te preparando porque eu sou muito feia. Aí eu falei, coitada, ela deve ter uma deficiência, né? Ela deve ser deformada. E eu lá já como espírita, já falei, olha o juízo de valor que a gente já vai fazendo. Foi suicida na outra vida, aí veio muito deformado nessa. Eu já imaginando a pessoa, né? Muito deformada. E já me preparando para falar assim, mas até que não é tanto assim, né? Pode dar uma moral para a pessoa, uma força, né? Uma injeção de ânimo. Mas eu falei assim, meu Deus do céu, que eu tenha controle de não demonstrar para ela, né? Que realmente já estava me preparando psicologicamente. Aí fui buscá-la no aeroporto, vinha ela, o marido e o filho com a esposa. Aí vieram assim 4 pessoas, aí eu fiquei olhando para as 4, eu falei, ela não veio, né? Veio alguém no lugar dela. Aí eu falei, a Alicínia não veio? Ela
Ah, sou eu. Eu falei... Aí sim eu realmente me assustei. Porque não tinha nada de feio. Era uma pessoa normal. Até bonitinha. Normal, uma pessoa normal. Meia idade, normal. Aí eu... Mas aonde que está aquela pessoa que você fala? E ela é uma pessoa, não sei até hoje que a gente perdeu o contato, mas ela não passava batom no espelho. Ela passava o batom e pedia para alguém ver se estava direito, porque ela não se olhava no espelho. Por quê? Desde muito pequenininha, a mãe falava para ela e para as 3 irmãs. Falava para todo mundo. Ó, eu tive 4 filhos, 3 meninas e um menino. Mais bonito é só o menino. Que as 3 nasceram horrorosas, são horrorosas, me envergonham. Essas meninas me envergonham. Eu tenho vergonha de que vejam e de que eu diga assim, são minhas filhas. Imagina o que é a palavra. Ela cresceu se achando horrorosa. E não é. O que a gente fala para uma criança, por exemplo. Você fala para uma criança assim, você é mal educado. Você é muito mal educado. Não, eu não vou te levar porque você é mal educado. A criança interioriza isso. Isso é muito sério. O que a gente fala tem muito peso para o outro. Então esse vício da maledicência é um vício que tem que ser muito combatido em nós. Aí vamos lá para a avareza. A avareza. A gente sabe que existem pessoas, espíritos, que passaram por experiências de miséria, de fome. Então vem com aquela sensação de que precisam acumular, de que precisam guardar, de que precisam ter. Eu, uma ocasião, vendi uma casa para eu tinha posto uma casa que a gente morava à venda, e um senhor que comprava todas as casas da redondeza porque queria comprar a minha casa. Aí um dia ele bateu na minha casa no dia dos pais, na hora do almoço, ele tinha 2 filhos, eu falava, meu Deus, mas por que essa criatura não está em casa almoçando com os filhos, curtindo a família? Mas aquela neura dele, de que eu não vendesse para outra pessoa, vendesse para ele, porque ele precisava fechar o quarteirão, comprar... Gente, nós não levaremos nada. A riqueza... Deus não aponta assim, fala assim, você vai ser rico e você vai ser pobre. Aleatoriamente. Nós sabemos que a riqueza e a pobreza são provações, são provas que a gente passa. Nos diz a doutrina, inclusive, que a prova da riqueza é muito mais difícil do que a da pobreza. Porque a prova da riqueza nos coloca mais em contato. Eu, assim, friamente pensando, acho que ainda prefiro a prova da riqueza, porque a da pobreza é ruim. Mas a prova da riqueza nos coloca em muito mais contato com o orgulho, com a vaidade, né, com a arrogância, porque a pessoa que tem dinheiro, ela normalmente tem a impressão de que ela é superior a quem não tem. Tem uma história de Chico, que ele estava voltando do centro espírita que ele trabalhava, junto lá com os companheiros dele, e tinha um senhorzinho do outro lado da rua, já de idade avançada e bem assim, humilde materialmente falando, né? Assim, bem moradorzinho de rua, bem ruinzinho. E aí Chico atravessou a rua e foi dar um abraço nele. E quando o Chico voltou, os companheiros do centro lá de Chico falaram, ai Chico, coitado, né? Ai Chico, coitado, que situação. Aí o Chico falou, não, ele não é coitado não. O que me fez atravessar a rua foi a luz que ele tem. Esse espírito está na última encarnação dele. Pediu para vir nessa condição, para tirar qualquer coisinha que ele ainda tivesse que aprimorar, qualquer vício que ele tivesse ainda que se melhorar, né? Ele pediu para vir assim, ele já vai desencarnar e é um espírito de muita luz. Então, muitas vezes a gente acha que a condição financeira determina alguma coisa e doce ilusão a nossa. Por que não? São provas. E não há virtude em ser rico e nem virtude em ser pobre. O Raul Teixeira, que é um orador espírita, ele conta que uma ocasião ele foi fazer uma palestra numa capital lá do Nordeste, que ele ia sempre, que ele gostava muito de um restaurante que tinha lá. Então, antes de fazer a palestra,
Ele sempre parava nesse restaurante que tinha uma das comidas favoritas dele. E uma ocasião ele foi, aí já foi no avião pensando na comida, né? Aquela comida que ele adorava e tudo. E no caminho do táxi, ele viu uma placa com o nome da rua. E viu que era o nome de um político que já tinha desencarnado há muitos anos, mas que tinha sido um político famoso. E ele viu aquela placa, ligou assim, né, a pessoa que foi, e mais à frente o táxi parou perto de uma caçamba de lixo. E ele viu uma senhora, já de idade avançada, pegando comida, resto de comida ali no lixo. E ele falou que aquilo fez um mal tão grande para ele pensando assim, eu tô indo pro restaurante, comer a minha comida ali favorita num restaurante bom, enquanto tem uma senhorinha ali catando migalha de comida. Ele falou que ele ficou muito mal. Ele se sentiu muito mal. E aí ele chegou no restaurante e não tinha fome, não tinha vontade de comer. E o mentor apareceu para ele e falou, Raul, você ficou muito mal, né, com o que você viu. Ele falou, fiquei, perdi até a fome. Como é que eu vou comer pensando na senhorinha lá catando migalha de lixo? E o mentor dele disse, você reparou o nome da rua? Ele falou, do político tal. Ele falou, pois é, aquela senhorinha, aquele espírito, é o político. Esse espírito reencarnado. Não pense você que a aprovação da miséria material fez ele se melhorar no orgulho, na arrogância, na prepotência. Continua sendo um espírito egoísta, orgulhoso. Não melhorou com aquela situação. O que nos diz Chico Xavier, nos disse Chico, é que o mundo espiritual tem assim um monte de espíritos que foram políticos absolutamente dementados. Porque nós sabemos que a demência, ela não é do corpo físico, ela acomete o corpo físico. Mas a demência, os problemas mentais são espirituais, a gente sabe disso. Então existe também no mundo espiritual espíritos absolutamente dementados. E Chico fala que os políticos, a maioria deles, estão na maior miséria espiritual. Por quê? Passaram pela prova da riqueza, passaram pela oportunidade de ajudar, mas só pensaram neles próprios. Então, a prova da riqueza o dinheiro não é nosso. Mas eu trabalhei e eu ganhei o meu dinheiro. O dinheiro que eu tenho, eu trabalhei para ganhar. Não é seu. Mas eu recebi como herança. Meus pais deixaram para mim. Não é nosso. Nem da herança, nem do fruto do nosso trabalho. Tudo nos é emprestado. Nós somos tão somente usufrutuários do que a vida nos empresta. Porque nem mesmo o corpo é nosso. Se fosse nosso, a gente levava. Alguém vai levar o corpo? Ninguém vai levar o corpo. O corpo que a gente vai levar é o nosso perispírito. Que nele vão estar lá todos os nossos vícios gravadinhos. Tudo que a gente faz com o nosso corpo físico vai estar lá impresso no nosso corpo espiritual, que é o nosso perispírito. Esse sim nós vamos levar. Para onde nós formos, para que planeta for, para que região espiritual for, esse corpo espiritual irá conosco, com tudo que nós fizemos no corpo físico. No livro Nosso Lar, André Luiz perguntou lá ao mentor dele, porque ele viu um espírito passando, cheio de pontinhos pretos pelo corpo. E ele perguntou que pontinhos pretos eram aqueles. E o mentor respondeu que aquele espírito tinha sido uma mulher na última encarnação, uma profissional abortista. Ela fazia os abortos. Então, cada pontinho daquele era um aborto que ela tinha praticado nas outras mulheres. Então, tudo que a gente faz fica no nosso corpo espiritual. Por isso, às vezes, a gente tem marca de nascença. Tem um orador de uma casa que eu também faço palestra, que ele contou uma ocasião, ele tinha um único filho,
E esse filho fez uma cirurgia no baço e desencarnou, o único filho. E é óbvio que não é porque nós acreditamos com convicção na imortalidade da alma, porque a gente é espírita, que a gente vai deixar de sofrer a perda de um filho. Não há como, né? Esse até breve é doloroso, é doído, só temos um outro entendimento. Sabemos que ninguém vai antes da hora. Nenhum de nós vai antes da hora, a não ser que seja pelo suicídio. Ninguém. Eu até já contei aqui também, vou contar de novo, a história de um vizinho de uma colega minha de trabalho, o Bruninho, que tem aquela doença ELA, que vai paralisando tudo, né? Chega ao ponto que a pessoa não fala, não se mexe, não pode comer. E há 2 anos atrás, ele teve uma pneumonia muito séria e ele parou de se alimentar. E ele precisava colocar uma sonda. Então ele foi internado lá no Hospital Albert Schweitzer, que é perto do meu trabalho. E aí os irmãos já estavam discutindo quem é que ia ficar com a casa de Bruninho, né? Porque o açúcar de Bruninho estava quase 600. Bruninho com pneumonia, com os 2 pulmões tomados. Completamente sem saúde nenhuma, né? Porque com açúcar alto, sem se alimentar, não podia fazer a cirurgia da sonda porque ia morrer para colocar a sonda de alimentação, porque ia morrer na cirurgia. Então já tinham dado como certo que Bruninho não voltava para casa. Bom, isso tem 2 anos e Bruninho está lá, muito bem, obrigado, dentro das limitações dele, né? Tadinho, só se alimentando por sonda, mas está lá, não desencarnou, porque ninguém desencarna antes da hora, a não ser que seja pelo suicídio direto ou indireto. Tem um caso num dos livros de Chico, que uma menina discutiu em casa, brigou em casa e saiu correndo e atravessou na frente de um carro. Foi atropelada e desencarnou. E não estava previsto o desencarne dela ali, naquele momento. Aquele espírito ia fazer muita diferença naquela família, tanto que ela reencarnou imediatamente como filha da irmã, porque ela precisava fazer parte daquele núcleo. Mas ela desencarnou ali atropelada, por quê? Ela assumiu o risco correndo na frente do carro. Inclusive, por isso, Deus, na sua imensa sabedoria, quando nos criou, nos colocou como instintos alguns dos nossos vícios. O medo, por exemplo, a raiva. O medo nos foi dado como instinto para que nós preservássemos a nossa vida física e não desencarnássemos antes do período previsto. Então, se eu tenho medo, eu não atravesso na frente do carro, então eu preservo a minha vida. Se eu tenho medo de morrer, eu vou tratar do meu corpo físico. Eu vou ao médico, eu vou correr atrás do tratamento espiritual, no centro, no hospital, com médicos, porque eu tenho medo de morrer. E aí eu preservo a minha vida. Eu faço a minha parte e o universo, a vida vai fazer a dela, para que eu não desencarne antes do período previsto. Então o medo nos foi dado, que é um vício nosso, ele nos foi dado para preservar a nossa vida. Então o medo é importante para nós, desde que ele seja no tamanho certo, numa dosagem certa, porque ele não pode ser aquela coisa que nos paralisa. O medo não pode nos paralisar. Nós estamos vivendo aí um momento que a gente não tem vontade de botar nem o nariz do lado de fora de casa, né? Por conta da criminalidade, tudo que está acontecendo. Mas o medo não pode nos paralisar. A gente precisa continuar vivendo. A raiva também nos foi dada como instinto. É um vício, né? É uma deficiência nossa ainda moral, mas nos foi dado por instinto. Para lá nos nossos primórdios, nós nos defendermos, para que nós nos defendêssemos dos predadores. A raiva libera uma substância no cérebro, a gente nunca ouviu falar? Homem magrinho, pequenininho, na hora da raiva 10 não conseguiram segurar ele. Por quê? Porque a raiva libera uma substância que faz com que os músculos fiquem mais fortes, que a gente fique mais forte. Foi nos dado como instinto. Aí, a gente, ao longo da nossa caminhada, a gente precisava ir se desfazendo desse instinto, né? A gente precisava ir se melhorando. É o que a gente vem tentando fazer. Então, nós temos vícios
que ainda retardam muito a nossa evolução moral. E aí nós temos as virtudes. As virtudes são as qualidades das nossas ações. Tudo que a gente faz que segue as leis naturais, as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, tudo que a gente faz em função do outro, são as nossas virtudes. E nesse capítulo, Kardec pergunta aos benfeitores qual é a mais meritória das virtudes. E eles respondem que qualquer virtude tem seu mérito, porque nos impulsiona para o progresso moral. Então, qualquer coisa que a gente faça de bom tem o seu mérito. Mas a maior das virtudes é a caridade. Mas não aquela caridade, que o meu guarda-roupa tá cheio, não tem espaço para as roupas novas, eu vou lá e tiro as roupas velhas e faço doação. Só está ocupando espaço, eu tiro e dou. Se aquela minha doação foi realmente com a intenção de ajudar o meu irmão que tem frio, que não tem a vestimenta, que precisa, maravilha. Se foi só para eu tirar o que está de excesso no meu guarda-roupa, já não tem lá todo esse mérito. A caridade, ela precisa ser a caridade sem esperar nada em troca. A caridade que não tem interesse. Por exemplo, um animal. Adotar um animal, fazer bem ao animal. O animal tem alguma coisa para dar em troca? Eu vou lá e faço a caridade, faço o resgate de um animalzinho ali em situação de maus tratos ou abandonado. O animal tem alguma coisa para dar em troca? Efetivamente não, só que tem, né? E como tem? A energia do animal, da gratidão do animal, cura. A doutrina nos diz que os animais, eles têm uma função importantíssima na nossa vida. Aquela energia, a gente sabe que tudo é energia, tudo é troca de energia, de psiquismo. E a troca do animal, aquele amor que ele emana, com aquela gratidão, é capaz de nos curar. Um animal em casa, ele tem o poder de afastar obsessores. Ele tem o poder de, por amor a nós, puxar certas doenças que seriam para o nosso corpo. A doutrina diz que a espiritualidade permite que o animal puxe para ele uma doença que seria para nós. Ele tem o poder, o animal, ele consegue afastar os espíritos ruins, as influências ruins da nossa casa. E essa troca de psiquismo é capaz de nos curar, porque essa energia, tudo no planeta é energia. Não tem aquela pessoa que entra na casa da gente, a planta murcha, o passarinho morre, tudo é energia. Tudo é troca de energia entre nós. Então, essa troca de psiquismo é capaz de curar. Uma pessoa, se mandar pra gente pensamentos ruins, pensamentos maldosos para nós, muitas vezes esses pensamentos chegam até nós como flechas. Aí vem aquela enxaqueca que tu não sabe de onde veio, do nada começa aquela dor de cabeça, porque a flecha foi na cabeça. Aí vem aquela dor no estômago, tu fala, comi nada demais, tomei água, comi mamão, tô com dor no estômago. Mas a flecha veio no estômago. Aí daqui a pouco te dá aquela náusea, caramba, não comi nada que pudesse fazer mal ao meu fígado. Mas a flecha veio no fígado. Às vezes aquela dor na coluna, aquela dor na lombar, que tu não sabe, nem fiz exercício, nem andei muito. O que é isso, essa dor? Porque realmente vem como flechas. Porque nos atingem, o pensamento do outro nos atinge. Como? Se a gente estiver vibrando na mesma frequência. Se a gente estiver vibrando na mesma frequência, nos atinge, assim como a gratidão. O pensamento bom, o amor do animal, a gratidão do morador de rua que recebe uma sopa quentinha num dia de frio, que recebe um alimento que mata a sua fome, aquela energia cura. A energia da caridade, a caridade feita desinteressadamente, ela é bálsamo, ela organiza as nossas células. Tem um estudo que foi feito com pessoas que
que fazem entrega, né, de comida, de quentinha para os moradores de rua, que fizeram com sangue. Tiraram o sangue das pessoas que estavam indo entregar as quentinhas, né, a comida, e avaliaram como o sangue estava. E avaliaram quando voltaram da entrega. O sangue da entrega era um sangue que tinha multiplicado as células de defesa do organismo absurdamente. Então, às vezes, quando a gente faz essa caridade desinteressada, que é a mais meritória das virtudes, quem ganha somos nós. Então, nós temos que ter essa preocupação. Às vezes a caridade nem é só, às vezes não, a caridade não é só o distribuir a comida. Quem tem fome tem pressa, é muito importante essa caridade, a roupa, o cobertor, o não ser omisso com o animal, porque nós estamos para os animais como os anjos estão para nós. Nós somos os anjos dos animais. Então, mesmo a omissão, no nosso caso, é muito maléfica para nós. Cai no lado do vício, né? Porque o vício e virtude são coisas opostas. Então, essa preocupação que nós temos que ter é, inclusive, porque a caridade, ela pode ser essa preocupação que a gente tem que ter. Às vezes é uma palavra, às vezes é um abraço, às vezes é um sorriso de uma pessoa que tem a autoestima tão baixa, tão ruim, que é uma pessoa que acha que não tem valor. Você dá um sorriso, você troca uma palavra, uma conversa, e a pessoa já levanta a autoestima, já se acha menos desinteressante. Então, tem tanta coisa que a gente pode fazer dentro dessa caridade desinteressada. Tem tanta coisa que a gente pode ajudar o outro, até mesmo numa oração, numa prece, a prece para os desencarnados. Agora, tem uma caridade que também é importantíssima, que é a caridade do perdão. Quando eu perdoo, o maior beneficiado sou eu. Porque enquanto eu não perdoo, e perdoar não significa, o outro fez certo, não é nada disso. Se está errado, está errado. Aquilo que é errado e ponto. Final, não se discute. Mas se eu perdoo, eu quebro a algema. Eu me liberto daquela situação. E a gente sabe que alimentar a mágoa é trazer doença para o corpo. A gente sabe que muitos casos de depressão a gente traz de vidas passadas. Por culpas que a gente tem, que ficam lá no nosso inconsciente, que a gente não sabe. E que qualquer gatilho se transforma numa depressão, numa síndrome do pânico. Então, coisas que a gente traz de outra vida por falta de perdão. Eu já fiz uma palestra aqui sobre o perdão, que não perdoar traz tantos malefícios para nós, que a caridade do perdão acaba sendo caridade mesmo para nós. Perdoar o outro é libertação. Eu me liberto da mágoa, o outro, cedo ou tarde, vai responder pelos atos dele. Ninguém passa impune. Todos os nossos atos ficam lá no nosso corpo espiritual. Alguém ignora, por exemplo, eu estava falando eu me perdi aqui naquele orador lá do centro que eu faço parte, do filhinho dele, eu acabei não concluindo. O filhinho dele que desencarnou com a cirurgia no baço, depois mandou uma psicografia para ele, dizendo que voltaria ainda na mesma encarnação. E de fato, ele teve um outro filho. E não para surpresa, né? Porque a doutrina já nos ensina isso. O filhinho, que na verdade acho que foi uma menina, nasceu com a marca de nascença no baço, na direção do baço. Então, tudo que a gente faz não marca o nosso corpo espiritual, tudo vai estar lá registrado. Então, se está lá registrado, eu preciso da vingança? Ou eu preciso... Não! Eu preciso perdoar para eu quebrar a algema, para eu seguir o meu caminho. E a pessoa que me fez ou que eu fiz, que eu peço perdão, a gente tem que pedir perdão, perdoar ou tentar ser perdoado. Se o outro não me perdoou, aí o problema é dele. Ele segue lá com a mágoa dele, com a algema dele. Eu estou liberta.
Se eu perdoei ou se eu pedir perdão, eu tô liberta. Então essa também é uma grande caridade. É mais ou menos desinteressada, porque na verdade eu é que vou ser a beneficiada. Porque a mágoa só traz doenças. E a culpa também. André Luiz diz que muitas das doenças que vêm para nós por fungos, bactérias, vírus, têm origem na culpa. A gente fica com o corpo fragilizado, a bactéria vem, já era, faz um estrago. O fungos vem, faz um estrago. O vírus vem, faz um estrago. Tudo lá com origem na culpa, nos diz isso André Luiz. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado também, porque quase sempre a gente tem mais do que precisa para viver, a gente tem mais do que precisa para ser feliz, mas está sempre insatisfeito. A insatisfação faz parte da vida da gente e a gente vai vivendo como se nós não fôssemos. A gente sabe que vai morrer um dia. A gente vive como isso vai acontecer lá no vizinho, lá no parente do vizinho, mas nunca vai ser na minha casa. Nunca eu vou morrer. A gente sabe que vai morrer, mas a gente acha que nunca vai acontecer, né? Que é sempre um dia muito distante de nós. E aí a gente vai vivendo, trabalhando. Ah, mas aí o que eu consigo com o fruto do meu trabalho? Ok, a gente tem que conseguir com o fruto do trabalho mesmo. A gente pode usufruir? Lógico, a gente vive uma vida material. Então não há pecado em a gente querer comer uma comidinha melhor, não há pecado em a gente querer até se arrumar bonitinho, não há pecado nisso. Há pecado no excesso, na vaidade, que é um vício. A gente sabe que nessa era principalmente de cirurgia para tudo. Outro dia eu vi a menina falando das cirurgias que ela fez e uma das que ela fez foi no joelho. Falei, meu Deus, a pessoa quando faz a cirurgia no joelho, já fez a cirurgia no restante do corpo todo, né? Porque no joelho, e ela já tinha feito que ela achava o joelho dela feio. Então quando a vaidade se excede, tudo que é demais é sobra. Então já fica ali no campo do vício, que é muito prejudicial. Mas a gente tem que ter cuidado, porque não adianta a gente perseguir uma coisa, vamos guardar, vamos acumular, vamos não sei o quê, porque aí a gente vai sucumbir na prova. Mesmo que esse dinheiro seja fruto do nosso trabalho. É muito importante que a gente empregue esse dinheiro direito. Não é a gente pegar tudo que a gente tem e viver como um mendigo na rua, não é isso. Não é isso que a doutrina ensina. Ensina é o ajudar, é fazer bom uso. E a gente tem que se preocupar também com esse nosso jeito de nunca estarmos satisfeitos com o que a gente tem, de a graminha do outro é sempre mais verdinha que a nossa. Tem uma história que eu não sei se é verídica ou não, mas que serve muito de reflexão para nós. Parece que é verdade, de um quadro que tem no Museu do Louvre, em Paris, que é o quadro do diabo jogando xadrez com um homem. E o nome do quadro é Checkmate. Então o diabo muito feliz e o senhor lá com a mão na cabeça, assim, com cara de desespero, como se o diabo tivesse dado um checkmate nele ali no jogo. E aí os visitantes entraram com um guia e tudo. Aí o guia explicou ali o que significava o quadro e todos foram ver os outros quadros. E um visitante ficou ali, olhando o quadro. Aí o guia depois voltou para perguntar, né, por que ele ainda estava ali olhando o quadro. E ele falou que ele era um jogador de xadrez e que aquele quadro tinha que sair dali ou mudar de nome, que ele estava errado. E o guia perguntou por quê. E ele falou, este rei ainda tinha uma jogada. Esse quadro não foi checkmate. O rei ainda podia andar umas casas. E isso acontece com a nossa vida. Nunca é um checkmate. A gente tem sempre uma próxima jogada. Ainda que tudo pareça perdido. Ainda que tudo pareça acabado. É fim de linha. Ah, eu recebi o diagnóstico de não sei o quê. E daí? Não é fim de linha se não for para ser. Não é assim que a vida funciona.
Esse checkmate nunca nos é dado. Primeiro que somos espíritos imortais. Então, nada na vida da gente é definitivo. Ah, mas eu já tenho muita idade. E daí? Está encarnado. Está encarnado é para viver, é para curtir, é para aproveitar, é para vencer os vícios, é para conquistar as virtudes. Não importa a idade. As nossas virtudes a gente começa aprendendo desde pequeno. Desde pequenininho nós vamos aprimorando as nossas virtudes e tentando, isso enquanto criança, isso é papel dos pais, né? E orientando os filhos para melhorar, né, os vícios, porque a gente não traz de outras encarnações. Quantos casos a gente vê de crianças, às vezes, que tem assim vamos dizer assim, o mau costume que trouxe de outra vida, às vezes de pegar uma coisinha do coleguinha, às vezes trouxe de outra vida, não viu ninguém fazer em casa, não tem como exemplo, e pega escondidinho. Eu até vou confessar que meu filho mais novo, quando era pequeno, nós fomos na casa de um casal amigo, e aí na hora que a gente foi embora, eu vi meu filho saindo assim. Ele era muito pequenininho, eu falei... Que foi, João? Que foi esse, meu filho? Vamos. Ele falava namos. Namos, mãe, namos. Aí ele com a mãozinha para trás, eu falei, mas a mãozinha aí tá aí por quê? Ele estava levando um brinquedinho do amigo dele. Quer dizer, se ele trouxe, graças a Deus, nunca mais aconteceu e ele é um menino de ótimo caráter. Mas eu já corrigi ali, eu falei, não, meu filho, se você quer emprestado, você vai pedir emprestado, não pode pegar nada de ninguém. Então a infância existe para isso, para a gente ir corrigindo os vícios que se traz de outras encarnações, porque a vida é contínua. Se mesmo as marcas de nascença nos remetem às outras encarnações, que dirá os nossos vícios. E existem muitas histórias dessas marcas de nascença. Tem uma história que passa no Discovery Channel de um grupo de pessoas que fazem estudos em crianças que relatam vidas passadas, lembranças de vidas passadas. Esse grupo que faz é ateu, eles não acreditam na vida após a morte, mas já estão quase rendidos a acreditar, porque são muitas evidências. E um desses casos que eles relatam no Discovery Channel é de um garotinho de 4 anos, mais ou menos, à época que eles fizeram o estudo lá nessa família, a pesquisa lá nessa família. O garotinho, ele nasceu com um problema no coração e foi operado logo que nasceu. Um problema congênito no coração e fez a cirurgia logo que nasceu. E aí, só que ele fez a cirurgia, mas toda vez que ele se agitava muito, ele desmaiava. Então ele uma vez brincando, correndo de um lado para o outro, a mãe falou, para de correr, se você não parar eu vou te bater. Ele falou, bater? Você vai me bater? Quando eu era teu pai eu não te batia. Aí ela falou, que meu pai? Eu era seu pai sim, e eu nunca te bati. Aí ela achou estranho aquele comentário e foi pegar as fotos do pai, porque o pai já tinha morrido antes dele nascer. Aí ela pediu para ele apontar quem era o pai. Quem é você aqui então? Aí ele apontou, mas até aí alguém podia ter mostrado a foto antes e dizer, esse aqui era seu avô. E aí ela realmente aceitou esse grupo na casa dela. E o grupo foi conversar com ele e ele relatou quem ele era. Ele disse assim, eu era o pai dela, eu era um policial e eu estava num posto de conveniência que sofreu um assalto. E eu dei ordem de prisão para o bandido. E ele me deu um tiro. E o tiro foi no coração. E aí eles exumaram o corpo do pai para saber exatamente onde foi que pegou o tiro. E o tiro pegou no mesmo lugar onde o menininho nasceu, com um problema congênito. E histórias como essas, tem inúmeras, que provam que nós trazemos no nosso novo corpo físico as situações vividas em outras épocas. Tem aquele remédio talidomida, que nas décadas de 1950 e 1960, a indústria farmacêutica fez
para as mulheres que enjoavam muito, né? Eu tive 2 gravidez que eu enjoei os 9 meses, né? Desde que engravidei até ter meus filhos. É uma coisa horrorosa. Se eu tivesse engravidado naquela época de 1950, 1960, eu teria com certeza tomado talidomida. E ele foi feito para essas náuseas, né, da gravidez. E aí, um tempo depois, começaram a nascer muitas crianças sem os bracinhos, com deficiência no bracinho. E aí foram ver que, na verdade, o talidomida causava essas deficiências nos membros superiores. Eu acho que ele não foi suspenso até hoje, eu acho que ele ainda está por aí pela indústria farmacêutica. Mas naquela época deu esse problema, descobriram que o remédio era o causador, que a gente sabe que pela justiça de Deus, jamais isso aconteceria. O remédio foi só uma forma da vida fazer com que aqueles espíritos nascessem sem os bracinhos. Onde estaria Deus se um erro médico fosse capaz de tirar a vida de alguém? A minha mãe desencarnou, a minha mãezinha, que é o espírito que eu mais amo nessa encarnação, meus filhos, lógico que ela. Minha mãezinha desencarnou em 2014 por um erro médico. O meu entendimento é que Deus, como espírita, é que jamais Deus permitiria que a minha mãe desencarnasse por um erro médico. Aonde estaria Deus que não ia impedir? Bala perdida. Aonde estaria o anjo de guarda da criatura que morreu pela bala perdida? Deus permitiria isso? Em hipótese nenhuma. A bala é achada, o erro médico aconteceu. É claro que se o erro médico aconteceu por displicência, por negligência, por falta de amor, de cuidado, o médico vai responder por isso. Fora isso, aconteceu porque minha mãe tinha que desencarnar. E assim é. Aqueles espíritos que nasceram sem os bracinhos eram espíritos daqueles soldados, daqueles homens que lá na época do Hitler jogavam os corpos para serem queimados ou jogavam nas salas de gás para morrerem no Holocausto. Aqueles homens que jogaram as pessoas, e é uma coisa horrorosa, eu tive a oportunidade de conhecer um centro de concentração, o Dachau, na Alemanha. É uma coisa horrorosa como o ser humano tem coragem de fazer aquilo com o outro. Aqueles espíritos que ficaram sem os bracinhos por causa do talidomida eram aqueles que jogavam os seus irmãos, né? Seus semelhantes para aqueles horrores. Então, tudo nosso, virtudes e vícios estarão lá no nosso inconsciente espiritual, lá no nosso corpo espiritual, para seguirem conosco. E só para terminar, porque já falta pouquinho, infelizmente, porque eu queria falar mais. Eu sempre a mesma coisa, né? Tristeza isso. Tem uma história de Jesus, uma passagem de Jesus, que conta que Jesus estava andando com os discípulos e num determinado momento eles acharam o corpo de um cachorro morto. E os discípulos reclamaram muito do cheiro que estava vindo do cachorro, do odor que estava vindo do cachorrinho morto. E reclamaram, que cheiro horrível, vamos sair daqui. E Jesus olhou para o bichinho e falou, que lindo sorriso tinha esse cãozinho. Que lindo sorriso ele tinha. Por quê? Porque Jesus viu naquela cena triste o lado bom, o lado bonito. A mãe daquela minha conhecida certamente não amava as filhas, devia ser espírito antipático, resgate, né, de outras encarnações, porque se ela amasse as filhas, ela acharia as filhas lindas, porque quem ama o feio, bonito lhe parece. O amor faz a gente olhar com bons olhos, né? E Jesus tem essa grandeza pelo Espírito que é. Então que nós sigamos os exemplos de Jesus, procurando nas dificuldades da nossa vida, nas tribulações, nessa luta para vencermos os nossos vícios, que atrasam, que dificultam o nosso progresso espiritual, que nós encontremos o sorriso de Jesus
em todas as nossas, o sorriso que Jesus viu no cachorrinho, em todas as nossas dificuldades. Porque todo sofrimento é só pedagógico. E ele dura só o tempo que ele precisa para nos ensinar. Fora isso, ele não tem razão de existir. Então que a gente aprenda rápido para sofrer bem menos. Muita paz para todos. Agradecemos a Ana pela palestra, por todas essas reflexões, e vamos passar agora para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe, pedindo aos passistas que, por favor, se posicionem e que as pessoas que vão receber o passe fiquem em seus lugares. Por mim, você falaria mais. Por mim também. Pensando em Jesus, graças a Deus. Querido Mestre Jesus, nosso amigo, companheiro, irmão maior, estamos chegando, Senhor, aos instantes finais da nossa reunião de hoje. Queremos, Senhor, agradecer por tudo que aqui recebemos, por esses instantes de paz, de harmonia, de conhecimento e de reflexões, Senhor, que recebemos na tarde de hoje. Que possamos, Mestre, ao sairmos daqui e irmos aos nossos lares, que possamos levar tudo isso. Que possamos, Senhor, pedir sempre a Ti força, coragem, vontade, Senhor, de nos modificarmos como pessoas, para que possamos engrandecer o nosso espírito. Que possamos, Senhor, ter vontade
de potencializarmos as nossas virtudes, mesmo que para nós pareçam mínimas, Senhor. Mas cada virtude, cada qualidade, cada coisa boa que podemos fazer em favor do outro, com certeza, Senhor, é de grande valor. E que possamos também, Senhor, em contrapartida, buscar diminuir gradativamente aquelas imperfeições que ainda trazemos. Sabemos, Senhor, que somos espíritos ainda imperfeitos e em evolução, mas depende de cada um de nós, Senhor. Depende da nossa vontade, depende da nossa disposição de irmos melhorando gradativamente, pouco a pouco, cada um no seu passo. Mas o importante, Jesus, é que tenhamos sempre essa convicção e essa vontade de que podemos ser a cada dia um pouco melhor. Agradecemos a Ana e pedimos a Ti que continue ajudando ela nesse seu trabalho de divulgação da Tua palavra, da doutrina espírita. Pedimos também, Mestre, pelos nomes que foram colocados lá fora, na caixinha de prece, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, aqueles nomes que, por algum motivo, esquecemos de colocar, mas que nesse instante passam na nossa mente, no nosso coração, eles também, Senhor, precisam de Ti, da Tua misericórdia. Assim, Senhor, agradecendo mais uma vez por tudo, por essa casa, por essa bênção de estarmos aqui num dia de sábado, pelo ambiente de paz, de harmonia, pedimos a Tua permissão, agradecendo sempre, para encerrarmos a nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja. Bem, sempre temos os nossos avisos, né? Que a gente sempre fala assim, eu pelo menos sempre falo, são rápidos. Vamos tentar, né, que sejam rápidos. Primeiramente, nós queremos agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui na casa no domingo passado, na nossa feijoada. Eu, infelizmente, não pude estar, né? Lamentei muito, mas eu sei que a vibração foi muito boa e o almoço foi um sucesso. Então, queremos agradecer a todos, né, pela ajuda e pela participação no evento. Temos sempre os nossos pedidos que fazemos a cada reunião com relação à cesta básica, que precisamos sempre de ajuda para poder auxiliar as pessoas que precisam também dessa doação. Queremos avisar e convidar a todos para passarem na livraria, na biblioteca e na cantina, que ficam abertos 30 minutos antes e 30 após a reunião. Na nossa casa tem o brechó, a Ana falou, né, as pessoas que tiram lá aquelas roupas lá do guarda-roupa que estão ocupando espaço. Então, de vocês que estiverem lá ocupando espaço, pode trazer para cá, tá? Roupa, calçado, artigos domésticos, o que vocês tiverem lá. O nosso brechó funciona às terças e quintas, de 9 às 12, depois de 13h30 às 16h30. A casa ajuda também as gestantes e por isso pedimos sempre fraldas descartáveis tamanho G. Tamanho M, desculpe. Um convite que sempre fazemos é para a evangelioterapia, que temos presencial e online. Presencial, segunda às 18h30 e quartas e sábados antes da reunião pública.
Temos online também para quem não puder comparecer à casa. Nós sempre pedimos também que as pessoas que possam contribuir, como sócios contribuintes da casa, que o façam, para ajudar nas despesas, né? Então, quem puder, agradecemos. E ela falou também da energia, né, que os animais trazem. A gente toda semana fala dos gatinhos que vieram para casa e aqui estão até hoje. E é claro que eles vão se multiplicando, Não né? mostrou. Não tem, é difícil até de pegar, né? Tem que castrar, né? Então, quem quiser aí, essa energia aí dos gatinhos, a casa tem gatinhos para oferecer, doar energia para vocês, Se tá? quiser castrar e conseguirem pegar, eu até levo para uma amiga castrar, ela cuida e depois eu trago de volta. Ai, que bom. Tá? E quem não puder, né, levar para casa e quiser doar ração para ajudar na alimentação deles, também agradecemos. Como sempre, hoje não tem ninguém novo, né? Pelo menos eu perguntei no início. Temos um visitante hoje e ao final de cada palestra, a gente sempre contempla 3 pessoas com livros. Então, o primeiro vai para o nosso visitante de hoje. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer pergunta que queira fazer, qualquer um dos trabalhadores poderá conversar com você, tá? E eu vou pedir a Ana, então, para falar mais 2 números. 25 e 9. 25 e 9. 33. Pode ser? Eu peguei teu microfone? 33, 48. 33, 48. 33? Ah, que legal. 29. Marido, fala seu número. Vamos Vai trapacear. até 80, pode botar mais. 79. Vai até 90. 90? Vai até 90? 90. Mas começa no 1. Começa no 1? 88. 54. Menos? Foi 54? Foi. Tá. Qual era o seu número? Eu pensei que... Na próxima palestra eu vou trapacear, vou olhar bem. Gente, olha, muito obrigada pela presença de todos, que possamos seguir em paz para os nossos pontos, né, de destino e até o próximo sábado, se Deus quiser.